Boa noite, CR. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para celebrarmos a nossa recuperação nessa noite, as nossas curas. E você que está aqui pela primeira vez, também te convido a exaltar o nome do Senhor junto comigo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Entrarei em tua presença.
Deus tem esse poder peculiar de transformar as situações difíceis, as situações desafiadoras em aprendizado, em vitória nas nossas vidas. É que nós podemos dizer que nós tudo podemos nele.
Boa noite. Tudo posso em Deus me fortalece. Que especial. O contexto no qual Paulo fala tem a ver com eu sei não ter e eu sei ter, não é? Eu posso ficar sem algumas coisas, porque eu sou suprido com algo maior. Meu nome é Roseni, eu sou uma filha amada de Deus, eu estou trabalhando com uma fala, eu quero uma fala mais verdadeira, e também estou trabalhando com a minha identidade, no sentido de me entender uma filha amada de Deus. Então quero dar boa noite a cada um de você que está aqui, aos nossos queridos que estão online, que você seja muito bem-vindo e seja muito abençoado e abençoada no nosso encontro de hoje. Queridos, a cada dia tudo novo se fará. A cada dia tudo novo se fará. É tão precioso pensarmos que o nosso processo de recuperação é chamado o programa Celebrando a recuperação. A nossa tendência é sempre ficarmos pensando no que eu não consigo ainda. Pensando nos meus traumas, as minhas questões ainda mal resolvidos. Mas, na verdade, sempre tem algo pelo qual eu posso estar agradecida no meu processo de recuperação. Você consegue ver isso? Né? Você consegue ver isso? Me lembro de uma acho que era um meme, né, que a pessoa colocou. Senhor, muito obrigada, porque hoje eu não tive nenhuma compulsão. Hoje eu não tive nenhuma compulsão alimentar, nem financeira. Hoje eu não controlei. Hoje eu deixei o meu filho em paz. Agora eu estou pronta para levantar da cama. Em nome de Jesus, amém. Por aqueles momentos que ela acordou, ela não fez nada daquilo. É para celebrar? Claro que é. Claro que é. Então, queridos, se vocês se importam, vamos ficar em pé. Aperta a mão ou dê um abraço aqui à nossa refamília. Aperta a mão, dê um abraço em quem está por perto e vamos prosseguir celebrando. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus. Nesse ciclo eu estou lidando com a falta de foco e a falta de disciplina. Essas são as duas áreas nesse ciclo. Eu sirvo num grupo de passos e sirvo também na comunhão. Meu nome é Arnaldo. Boa noite. Meu nome é Eli. Sou uma filha amada de Deus. Estou me recuperando nesse ciclo de assertividade, baixa autoestima. Eu sirvo na comunhão, num grupo de apoio de traumas e feridas e também num grupo de passos. Vamos ler os 8 princípios? Princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência para fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Princípio 4. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida.
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazerem a vontade de Deus. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar estas boas novas a outros, tanto pelos meus exemplos quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Boa partilha a todos. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite para vocês presencial e online. Eu sou a Rita. Eu sou uma filha amada de Deus e estou aqui no CR lidando com a minha codependência emocional e nesse ciclo a rejeição. Quero convidar todos a lerem comigo a oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando, como Jesus fez, este mundo pecaminoso como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Boa noite, boa partilha. Eu esqueci de dizer, eu sirvo na secretaria. Queridos e queridas, eu tenho uns recadinhos aqui. O primeiro é que na semana que vem nós vamos ter a lição sobre o perdão. Não tem processo de recuperação que não passe pela questão do perdão. Como nós já sabemos, tem a ver com o perdão que nós devemos a Deus, perdão que nós devemos ao outro e perdão que nós devemos a nós mesmos. Uma das perguntas do livro de Passo é: qual é o perdão mais difícil? E muitas pessoas escrevem que o perdão a nós mesmos, nos perdoarmos, muitas vezes é mais difícil do que perdoar uma outra pessoa. Então, uma lição muito importante. Então, participe com a gente. Semana que vem o querido Cláudio vai estar conosco. Nossa lojinha abençoada, que promove o nosso lanchinho, não deixe de ir por lá. Tem coisas novas, coisas que são apetitosas. Apetitosas não, isso é o lanchinho, né? Que aquela lojinha providencia. Tem coisas boas que eu só penso no lanche. Uma das minhas áreas é a compulsão alimentar. Então, eu tento não passar pela cozinha antes da programação, porque eu pego uns 2 lanchinhos sozinha. Mas a nossa lojinha é abençoada. Então, vá até lá e veja o que está em promoção. E nós temos esse aviso bem fresquinho, que é sobre o nosso congresso. Então, vejam as 2 chamadinhas que nós temos para o congresso, para vocês Olá, meus logo amigos. se inscreverem. Olá, meus amigos. Daniel Bota passando por aqui. Eu quero te fazer um convite a participar do congresso Celebrando a Vida Plena, da IBAB, Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, que vai acontecer no mês de novembro, nos dias 3 e 4. Lá eu vou estar fazendo uma pintura ao vivo, uma live paint,
E esse congresso é sempre um tempo de muito aprendizado, de muita troca, de muita celebração, alegria. Então faça a sua inscrição, não deixe de participar desse congresso. Veja as informações aqui na descrição e eu te vejo lá. Que Deus te abençoe. Valeu! Olá pessoal, eu sou Priscila, celebrante, filha amada de Deus, e vim aqui te convidar para o Congresso Celebrando a Vida Plena, que vai acontecer em novembro, dias 3 e 4. Esse ano o tema da minha palestra é Recuperando a Comunicação. Muitos problemas de comunicação são sintomas da nossa área de recuperação. Por exemplo, o codependente tem muita dificuldade em dizer não, em ser assertivo, ser direto. Acaba dizendo o que não quer e o que quer, ele não diz. No nosso processo de recuperação, a gente aprende a dizer o que sente, fortalece a identidade, a autoestima e tudo isso vai transformando, vai gerando efeitos na comunicação. Se você quer saber mais sobre isso, vem para o Congresso. Nós esperamos todos vocês. Até lá! Esse tempo vai ser muito precioso, queridos, muito precioso, não só para conhecimentos, mas para trocas. Nós estamos pensando em logo depois das plenárias ter um momento de partilha, né, para as pessoas experimentarem, porque não tem a ver com o que eu conheço intelectualmente apenas, tem a ver com o que a Dr. Eli falou na nossa quarta super, tem a ver com a tal da plasticidade, né? Que nós entendemos que acontece através de relacionamentos. Mudanças fisiológicas acontecem quando nós nos relacionamos. Esse tempo é tão importante, mas eu sempre acredito que o tempo de partilha, quando nós vamos para os nossos grupos, ali está o ouro, quando eu dou nome, quando eu falo. Então, uma coisa também que eu estou percebendo é que tem muita gente de fora que já fez as inscrições. E os paulistanos e babianos estão demorando de fazer suas inscrições. Pessoal, faça logo, né? Existe um limite, sim, de lugares aqui na nossa comunidade. Então, faça a sua inscrição. Você que está online também. Está aí o QR Code e você pode fazer. Muito bem. Na semana que vem tem mais um filminho, vão ser 3 filminhos, porque relacionamentos é a base do processo de recuperação. E depois da pandemia, nós ficamos um pouquinho mais longe uns do outro. Depois da pandemia, nós ficamos mais resguardados. E até queria dar esse aviso que grupo de passos online vai ser apenas para pessoas de fora de São Paulo daqui por diante. Daqui por diante, grupos de passos, você querido que quer fazer a inscrição, se o seu código for 011, você só vai poder fazer presencial, tá bom? E não adianta comprar um telefone de fora não, tá? Interurbano. Então, e nós estamos então privilegiando essa questão de estarmos juntos. Então, vamos ter uma celefesta dia 20 de novembro, depois do nosso congresso. Nós vamos ter um tempo muito precioso, num lugar muito gostoso, e nós queremos que você já coloque aí na sua agenda, e nós vamos dar mais informações depois. Esse encontro é sempre importante. Teremos um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Muito bem. Como nós falamos, o Celebrando tem a ver com vivência, tem a ver com vida. E nós que estamos aqui em cima, tem muito mais a ver com a nossa experiência de vida do que necessariamente com o nosso conhecimento. Então, hoje é uma história de vida. Queria que a querida Bia viesse aqui, já está com o microfoninho ali, né, Bia? A Bia é alguém que tem estado com a gente durante um tempo. Foram os pais dela que leram as 8 bem-aventuranças, e tem as 8 bem-aventuranças, e tem muito interessante, queridos, tem muitas pessoas no Celebrando que tem a família toda, glória a Deus, né? É muito legal, daqui de cima ver alguns maridos e esposas, é muito legal ver algumas famílias, e obviamente é muito bom ter as pessoas também, né, que não tem uma família biológica aqui, mas nós temos um recadinho para você. Se você não está com sua família biológica, nós somos a tua família, tá bom?
Você tem uma refamília aqui. Mas é muito especial como a Bia, que tem a filhinha dela que nasceu praticamente no Celebrando. O Mateus tá ali, né? Tá ali com o papai. Muito especial ver famílias, né, se reencontrando. E eu queria agradecer a Deus pela vida da Bia na nossa vida, do Mateus, do paizinho, de todos os avós, e que sejamos muito abençoados com o que ela vai partilhar da vida dela aqui. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, um Deus que nos dá a oportunidade de mudar, um Deus que nos dá a oportunidade de ver, e não só de vermos as nossas questões, mas de darmos nomes. Muito obrigada pelo privilégio de sermos alcançadas pela pessoa de Jesus Cristo, através do abraço do outro, através do ouvido do outro. Muito obrigada por esse programa vivo que transforma as nossas vidas. Obrigada por essa horizontalidade que nós temos no corpo de Cristo. Em nome de Jesus que nós agradecemos e nós pedimos a tua bênção nessa partilha que a Bia vai partilhar conosco. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Boa noite. Já tô seca. Deixa eu já tomar minha água aqui. Antes de começar, eu já queria compartilhar o meu sentimento com vocês, que é de profunda alegria e gratidão. E nessa noite, a minha oração é que a minha voz e as minhas palavras ecoem no coração de vocês como a voz e as palavras de Deus. Porque, como o Ed falou uma vez, eu sou apenas uma luva nas mãos de Deus, e eu quero ser uma luva bem fininha nas mãos dele, ser usada por ele. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Beatriz. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu comecei o meu processo de recuperação lidando com a rejeição, a dependência emocional e a assertividade. Hoje eu tenho lidado com a escassez, a impulsividade e o controle. Eu quero começar com um versículo que costura a minha história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Sou filha única, tive uma infância boa. Tinha muitos amigos, convivia com tios, primos e avós. Meus pais me tiveram em um momento bem difícil da vida deles. Não foi uma gravidez planejada e, para nos sustentar, eles precisaram trabalhar muito, o que acabou refletindo mais para frente na minha criação. Me lembro de um jeito muito carinhoso do tio da minha mãe. Chamávamos ele de Bié. Era um tio para mim também, um senhor solteirão de 70 e poucos anos, com um coração gigante, e que, ironicamente, mais tarde, seria justamente a causa da morte dele, coração grande. As marcas mais profundas da minha primeira infância foram momentos com ele, onde jogávamos dominó, ele comprava latinhas de soda, caixas de bis e preparava pizzinha de queijo e tomate quando eu ia lá. Ele adorava me mimar. Às vezes me dava dinheiro escondido dos meus pais, que por sua vez eram bem rígidos e não queriam me estragar. E naquele lar, cheio de acolhimento, mas por um curto período de tempo, pois ele veio a falecer, eu tive a oportunidade de experimentar o sentido de família que hoje eu carrego comigo. Nada perfeito, mas do nosso jeito. Sempre fui uma criança extrovertida, brincalhona, faladeira e cheia de energia. Me lembro vagamente de uma história que a minha tia me conta. Aos 3 anos eu fui num evento, subi no palco e do nada fiquei dançando sem medo de ser feliz. Eu acho que eu sempre tive uma veia artística. Não é à toa que mais para frente eu me formei em teatro. E essa minha tia teve grande influência na minha formação. Uma outra lembrança de quando eu era pequena foi na casa da minha vizinha, que eu sempre ia lá ensaiar coreografias.
Um belo dia, ela me deixou lá sozinha, e aí começou a tocar uma música que falava, tô nem aí, tô nem aí. E eu só sei que naquele momento não existia mais nada ao meu redor. Eu fechei os olhos e fiquei dançando loucamente. Quando eu abri o olho, a família dela estava lá, parada na minha frente, rindo horrores de mim. E eu fiquei como? Tô nem aí, tô nem. Na escola, eu fazia amizade fácil. Estava sempre entrosada nas brincadeiras e, ao passar dos anos, fui desenvolvendo cada vez mais o meu lado criativo. Na minha casa, era mais ou menos assim. O meu pai assumiu a maior carga de trabalho, como o provedor, e a minha mãe a tripla jornada. Trabalhava fora, cuidava de mim e da casa. Presenciei muitas brigas deles por causa de dinheiro, e isso me incomodava. Me sentia um peso a mais dentro dos problemas deles. Mas acho que o que mais pesava para mim emocionalmente era a tal da religiosidade. Eu sou a típica nascida em berço cristão. Frequentava a igreja todos os domingos e participava dos ministérios. Reconheço que tive muitos momentos bons dentro da igreja, mas tive outros que me estragaram profundamente. Principalmente pela projeção que os meus pais faziam em mim com todos aqueles moralismos e regras que precisavam ser seguidas para alcançar a Deus. Costumo dizer que eu sempre saía dos cultos me chicoteando por me sentir a pior das pecadoras, não sabendo mais o que fazer para merecer o amor dele. Precisava ser exemplo, ter uma conduta digna de cristã e jamais sentar na roda dos escarnecedores. Isso era pesado demais para uma pré-adolescente que estava conhecendo o mundo. Confesso que essas coisas me marcaram muito e, como uma tentativa inconsciente de me proteger desse autoritarismo e do medo que eu sentia dos meus pais, eu me tornei indiferente e egocêntrica. O buraco existencial foi aumentando, pois a falta de afeto era uma realidade. Era um núcleo rígido e uma comunicação violenta. Por mais que eles se esforçassem para me proporcionar tudo o que eles nunca tiveram, não era suficiente para mim. Eu não conseguia entender e por isso eu não valorizava. Só que isso é um recorte. É apenas a construção de uma narrativa com uma mentalidade escassa e projeções irreais de um todo. Não tem como escrever sobre mim e pular a parte dos privilégios, das oportunidades, recursos e apoio. Eu tive isso tudo também. Eu tive o necessário e muito mais. Eu fico triste de escrever isso, mas até hoje, infelizmente, eu ainda tenho dificuldade de enxergar mais pelo lado bom. É mais fácil culpabilizar algo ou alguém e viver na autopiedade. Pela graça de Deus, eu venho amadurecendo e isso tem mudado. Me entendo como alguém que não desenvolveu bem a habilidade de lidar com frustrações. Eu sou mimada e minha forma de lidar com a dor é me fechar ou querer fugir. O meu padrão era esse morando com os meus pais. Ou eu fingia que nada era comigo quando eu estava lá, ou eu fazia de tudo para não estar lá. Não me sentia à vontade. Eu fui crescendo sem ter uma educação sexual. Aprendi muitas coisas deturpadas com os meus colegas. Tive acesso à pornografia e desenvolvi o hábito de mentir para os meus pais. Na igreja que eu frequentava, eu tinha amigos tão perdidos quanto eu. Chega até a ser irônico, porque foi com eles que eu experimentei pela primeira vez álcool e cigarro. Meus pais encrespavam de eu fazer as coisas com os amigos do mundo, mas mal sabia eles que eu estava despirocando com os da igreja. Hoje eu olho para trás e penso, Deus teve muita misericórdia de mim e me livrou de vários enroscos. Houveram outras coisas nesse período que acabaram me marcando muito. E até eu frequentar o CR, nem tinha consciência. Acabei sendo vítima de abuso sexual de uma amiga muito próxima, depois de termos saído para beber. Não compreendia a seriedade daquilo e também não consegui contar para ninguém, porque de alguma forma eu achei que tivesse tido parte naquela situação. Nesse meio tempo, meu pai chegava em casa estressado do trabalho e descontava a ira em mim e na minha mãe. Essa agressividade me gerou um sentimento de raiva dele e também da minha mãe, porque ela não me defendia, pelo menos não na minha frente. E isso foi me afastando cada vez mais deles.
O nosso diálogo era péssimo, a nossa convivência estranha. Eram poucos momentos de lazer e quando tinham, sempre o dinheiro era um problema. E aí eu acabava nem fazendo questão, preferia estar sempre com as pessoas de fora. Hoje entendo que eles me proporcionaram muito mais do que eles tiveram, mas a distância afetiva construída entre a gente era uma realidade impossível de evitar. Querendo me proporcionar uma educação melhor, decidiram me colocar em uma escola particular. Só que eu me senti inadequada, vendo as lancheiras, os materiais, os celulares, as meninas de cabelo liso e maquiagem. Eu era muito molecona no meio desse grupo e eu sofri várias situações de bullying. Lembro que eu desejava muito ter o que os meus colegas tinham e sempre ouvia dos meus pais: não, você não é todo mundo. Isso gerou dentro de mim mais raiva e conforme eu ia conquistando minha autonomia, fui me tornando mais egoísta e também invejosa. Me parte o coração saber tudo isso ao meu respeito. Acho que me acomodei em minha dependência por ter a mãe que eu tenho, sempre fazendo de tudo por mim. Eu queria ter aprendido mais com ela, sempre servindo os outros, fazendo comidas deliciosas. E que mãos de anjo ela tem. Na época eu não dei valor, hoje eu sinto falta. Também consigo enxergar quantos sacrifícios ela e o meu pai fizeram para que eu tivesse mais oportunidades e chegasse onde eu cheguei hoje. Obrigada. Com 16 anos, eu tive o meu primeiro namorado. Vivi uma relação não muito saudável de codependência e controle, jurando que eu era a salvadora da pátria e que consertaria ele e a vida dele. Depois de quase 3 anos, ele termina comigo e some. E eu fico como? Como assim? Como ele termina com a pessoa que está fazendo ele evoluir? Inocente. Perdi o rumo, sofri por 6 meses e cheguei num ponto onde eu não queria mais conviver com a dor daquela perda. Comecei então a frequentar baladas, beber mais, fumar e ficar sem compromisso. Não entendia naquela época que eu carregava comigo um profundo sentimento de rejeição pela falta da figura paterna e que os meus movimentos eram sempre buscando aceitação e afeto. Essa fase durou uns 2 anos. As brigas em casa só aumentavam. Eu comecei a me rebelar ainda mais e ficar indiferente ao que os meus pais sentiam e pensavam sobre tudo aquilo que eu estava fazendo. Até que eu comecei a ter alguns sonhos. Todos eram como se eu estivesse sendo perseguida. Alguns dias depois, a minha mãe veio me contar chorando que tinha sonhado que eu seria drogada e violentada numa festa. Ali eu senti que precisava parar. Estava indo cada vez mais longe e o vazio dentro de mim só aumentava. Já não me reconhecia mais. Me comprometi comigo mesma a buscar respostas em Deus e durante mais ou menos 1 mês eu não aceitei mais convites para sair. Permaneci em casa lendo a Bíblia, ouvindo louvores e conversando com Ele. Meu coração estava tão duro e distante que nos primeiros dias eu não senti nada. Continuei perseverando e comecei a entender que Ele sempre esteve ali, cuidando de mim, mesmo que eu não o sentisse. Depois dali, eu vivi coisas incríveis. Conheci o Deus da graça, pois até então eu só conhecia o Deus juiz, que pesa a mão sobre o pecador. Foi maravilhoso. É como se escamas tivessem caído dos meus olhos e eu estivesse ido para um outro nível de consciência. Afinal, viver uma vida baseada na meritocracia, onde eu precisava fazer para merecer o amor dele, só me manteve numa espiritualidade rasa e patinando no mesmo lugar. Mas eu acredito que nada é em vão e que Deus sempre vai usar as nossas histórias, feridas e traumas para um bem maior, para ser testemunho vivo da sua glória. E o CR é exatamente isso. Eu tenho um amigo de infância que para mim é como um irmão. Um dia eu estava chorando minhas pitangas e frustrações para ele, e Deus usou a vida dele para me falar algo que eu jamais esqueci e que eu levo para sempre comigo. Ele falou assim... Ele falou assim: amiga, não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Não é sobre você, é tudo sobre Ele. O preço já foi pago lá na cruz e os seus pecados, passado, presente e futuro, já foram perdoados.
Isso se chama graça. E é um presente que você só aceita e se permite viver a transformação ao lado dele e não com a sua própria força. Isso é muito poderoso. Como uma pessoa intensa que sou, não demorou muito para que eu acabasse indo para o outro extremo, um lugar bem perigoso, o da ilusão. Passei a me envolver nas coisas dele muito mais pela performance do que pela essência. Nesse meio tempo, eu fiz muitos amigos e um deles se tornou meu marido. O processo aconteceu de uma forma tão frenética que mal deu tempo de digerir tudo. Casamos no auge da pandemia e logo em seguida engravidamos. Acho que meu fundo do poço foi aí. Comecei a me deparar com a realidade nua e crua de uma menina que nem imaginava o que era ser adulta e responsável, e agora não só por ela, mas por um serzinho. Uma garotinha que se sentia frágil, que se via dependente emocional do marido e dos pais, pois a sua maior dor existencial era a falta de afeto e suas expectativas eram irreais e inalcançáveis dentro daquela relação. Um soco atrás do outro. A desilusão por perceber que aquela liberdade que eu tanto buscava não iria acontecer. Dia após dia, batendo a cabeça para tentar entender o meu papel de esposa, de mãe. De novo, não me reconheci. Me perdi de mim. O primeiro ano da maternidade foi insano. Senti uma angústia enorme por me ver dentro de uma vida que estava bem longe do que eu idealizei. Não tinha planos de engravidar tão cedo, não achei que fosse ter tantas questões complexas para resolver no casamento. Enfim, de novo, expectativas, desilusão. Me sentia constantemente aprisionada em uma prisão que eu mesma construí. Não sou mais a Bia de antes, mas também não faço ideia de qual Bia eu vou me tornar. Permaneci perdida nesse limbo da transição, da mudança e do amadurecimento mesmo. Picos e vales, uma constante montanha-russa. Tenho aprendido que passamos por diversos ciclos internos ao decorrer da jornada. Ciclos de vida, morte, vazio. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu e certamente para o novo vir é preciso deixar o velho ir. Percebi que me debater não ajudou muito. Precisei me acolher. Comecei a buscar todo tipo de ajuda que conhecia. Terapia, aconselhamento pastoral, mediador de conflito, ajuda médica e o meu amado grupo de passos. Foram muitas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me abençoar nesse processo, porque eu não conseguiria sozinha. E essa tem sido a minha história. Venho mergulhando cada vez mais nesse mar de autoconhecimento e sou extremamente grata pela oportunidade de tentar me apropriar de mim e da minha verdadeira identidade, filha amada de Deus, com a ajuda desse grupo. Me sinto privilegiada demais por ter encontrado o CR em 2018, quando eu tinha apenas 22 anos. Hoje eu estou com 27. Conheci o CR pela primeira vez depois de assistir uma quarta super online com a Andréia Vargas, sobre sexualidade. Meus pais tinham começado a vir recentemente e me recomendaram assistir essa palestra. Fiquei muito impactada e, a partir dali, eu me abri a conhecer os grupos de apoio. Lembro da minha primeira partilha. Meu coração pulsava tão forte que eu não consegui segurar e muito menos controlar as minhas palavras. Eu apenas vomitei coisas sobre mim tão inconscientes que só podiam ter vindo por intermédio do Espírito Santo. Ao final, um alívio. Eu olhei em volta e enxerguei acolhimento em cada olhar. Pessoas que se dispuseram a me ouvir por cravados 5 minutos. Porque a bendita da plaquinha levantou, tá? Mas sem nenhum tipo de julgamento ou lição de moral. Que experiência! A partir daí, mudanças radicais começaram a acontecer, especialmente no meu relacionamento com os meus pais. Eu louvo a Deus por esse despertar familiar, onde nós 3 começamos a nos implicar em nossa recuperação. Tivemos muitas conversas difíceis, reparos e perdão. Um milagre aconteceu. Eu nunca imaginei que a nossa relação pudesse ser saudável um dia, e hoje ela tem conversa, escuta, respeito, compaixão e graça.
Que programa extraordinário. Identifiquei tanta coisa que estava oculta. Minha mente clareou muito. E claro, com a ajuda do Espírito Santo que nos acompanhou durante todo o percurso. Não foi fácil, mas eu já me sinto mais resiliente, mais assertiva, pegando no pulo os meus gatilhos de rejeição e dependência e conseguindo driblar eles. Muitos dos meus maus hábitos, compulsões e defeitos de caráter vieram à luz. Eu estou tendo mais sensibilidade para enxergar as minhas projeções e transferências equivocadas, me autorresponsabilizando por elas, saindo aos poucos do papel de vítima e me esforçando para adultecer, um dia de cada vez. E só por hoje eu sou menos impulsiva, menos impaciente, menos irada, menos relutante, menos controladora e menos egoísta. Tenho tanto a ressignificar, tanto perdão para liberar e tanta autoconsciência para desenvolver, para não repetir os mesmos padrões de comportamento. Eu estou aprendendo a me enxergar e a enxergar o outro com tantas questões complexas também. Entendendo que cada um dá o que tem e que aquilo que tanto me incomoda em alguém, muitas vezes é apenas um reflexo do mesmo espelho. Lembram daquele versículo do começo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que estar aqui hoje, usando a minha boca e a minha voz para a glória de Deus é tremendo, pois ela já foi usada para influenciar para o mal e causar muito mal. E olha que extraordinário, hoje eu trabalho com a voz, e sempre que eu tenho uma oportunidade, eu já quero falar e exaltar ao único que é digno de toda a honra e glória. Leve em pensamento 2 frases da oração da serenidade que eu aprendi aqui. Coragem para mudar as coisas que eu posso e aceitar as dificuldades como caminho para a paz. Quando eu estou em crise, o Espírito Santo sopra elas no meu coração e eu consigo prosseguir. O princípio e passo 2 são os que mais mexem comigo. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:5. Acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Filipenses 2:13. E agora eu tenho muito a agradecer, mas eu preciso reconhecer que gratidão é uma questão que me pega, viu? Porque eu tenho uma tendência feia de quase sempre enxergar o copo meio vazio nas situações. Então, o meu primeiro motivo de agradecimento é justamente esse. Por conseguir perceber isso e estar ressignificando. O CR está sendo fundamental nesse processo. Agradeço a Deus que tem me feito entender e sentir o real significado de ser sua filha amada. As meninas maravilhosas do meu grupo, minha madrinha querida que me acolheu de uma forma tão especial, minhas prestadoras de contas, os voluntários que possibilitam tudo isso aqui, essa comunidade tão humana e generosa, minha família que sempre me apoiou nesse mergulho tão profundo e desafiador, mas sabendo que ele era extremamente necessário, e meus amigos que sempre me escutam com a sua escuta ativa e acolhedora. Muito obrigada. É tão bom saber que não caminhamos sozinhos nessa jornada de recuperação. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, eu recomendo a se abrir, deixar de lado seus medos e julgamentos e experimentar o poder dessa ferramenta transformadora, pois Jesus não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Mateus 12:20. A sua história importa. E Deus jamais desperdiça suas dores. Aqui você está num ambiente seguro, acolhedor, livre de julgamentos e lições de moral. Exceto a lição 8, que é sobre moral. Eu quero encerrar com um versículo que eu tenho para mim nesse processo, que é Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esse seja o primeiro de outros testemunhos que ainda virão. Celebro o encerramento desse ciclo de recuperação,
onde eu pude desconstruir aquilo que passou para poder reconstruir algo novo ao lado dele. Estou pronta para compartilhar a obra que Deus tem feito na minha vida e continuar servindo o seu reino, sendo seus pés e suas mãos aqui na terra. Hoje eu sirvo aqui na IBAB como voluntária, na equipe de comunicação, e posso dizer que a minha jornada de recuperação continua sendo aperfeiçoada por Cristo e para a sua glória até que Ele volte. É só o começo. Obrigada por me ouvirem. Aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, não fiquei no chão. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Vamos ficar de pé? E hoje eu sou quem eu sou, pois tua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias e hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei, existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinha não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois tua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração na minha nova história. Nova história. Obrigada por me ouvirem. Podem sentar um minutinho, queridos? Queria dar um abraço à Bia primeiro.
Obrigada, banda querida. Deus abençoe. Queridos, história de vida é um presente de Deus. História de vida é um presente de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós vêm de comunidades que validam muito a exegese, validam muito os estudos, e graças a Deus por isso. Mas o que fala a nossa vida é outra vida. O Evangelho de Cristo é baseado na pessoa de Jesus, na pessoa, nos relacionamentos que ele teve. Ele mesmo não escreveu nada sobre ele. Foram os evangelistas que escreveram. Foi Paulo e os outros profetas no Velho Testamento que falaram sobre Jesus que vinha. Como eu agradeço, reparando danos. E vocês perceberam que o testemunho dela foi sobre isso também? Foi reparando danos. Então, a pergunta mote que eu gostaria que nós levássemos para os nossos grupos é: o que precisa ser reparado na minha vida? O que ainda precisa ser reparado? Olha, a gente vai reparando, né? Parar de reparar só no céu, certo? Né? É um processo de reparação. Mas o que você vê hoje que precisa ser reparado? É dependência emocional? É alguma questão familiar? O que precisa ser reparado? Só menciona, só dá nome, tá bom? Só nomeia. Então, vamos fazer mais uma vez aquele negócio que a gente fez no comecinho? Pode ser? Vamos ficar em pé, dá mais um aperto de mão, um abraço e vamos para os nossos grupos, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, o seu grupo vai ser aqui na frente, tá bom? Você pela primeira vez é a pessoa mais importante da noite. Então, o teu grupo é aqui à minha direita, tá bom? E os outros seguem para os seus grupos. E até quarta-feira, e se inscrevam para o congresso.